Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Amado irmão, amada irmã, hoje, terça-feira da sexta semana da Páscoa, continuamos a leitura do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo a não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo, Satanás, já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É exatamente isso, amado irmão, que hoje, nessa terça-feira, Deus vem falar ao coração de todos nós cristãos, nós católicos, apostólicos, romanos. Deus vem falar profundamente à nossa alma que Ele precisa enviar o Espírito Santo. E por isso Ele precisa ir, precisa partir. O Senhor já está preparando cada vez mais. Ontem Ele já começou na homilia de ontem. Hoje Ele mais profundamente e também mais claramente fala do Espírito Santo. E Ele disse, é preciso que eu vá, que eu vá. E quando Ele disse isso para os apóstolos que ali estavam, eles estavam todos eles, agora sobretudo depois da ressurreição, aconchegados à presença do Senhor glorioso. Eles estavam, todos eles, confortados pela presença do Cristo ressuscitado. Depois de toda aquela enxurrada de sofrimento, aquela tempestade cruel da paixão do Senhor, então agora Cristo ressuscitado no meio deles era um refrigério. E eles, quando Jesus lhes disse, eu preciso ir, eles entenderam claramente para onde. Seria para a glorificação do céu e não voltaria mais. Então eles entraram num processo profundo de tristeza e começaram com certeza a chorar. Por quê? Porque já não poderão ver a partir dali, já não poderão senti-lo do mesmo modo a partir dali. Mas o Senhor disse, vocês ficam tristes, mas é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vocês e é preciso que o Espírito Santo venha sobre vocês. Lembre de ontem que o Senhor também prometera o Espírito Santo, que os confortaria nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição. Então o Senhor diz, eu preciso ir, porque senão não posso mandar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier sobre a igreja, sobre toda a humanidade, então todos começarão, por conta da força do Espírito Santo, por força da iluminação do Espírito Santo, começarão a compreender o que consiste o pecado, em que consiste pecar, a gravidade do pecado. Então isso é profundamente importante. O Senhor diz, eu irei, mas mandarei a vós o defensor. Mandarei a vós o defensor. E na sequência também o Senhor vai dizer, Ele mostrará ao mundo, em que consiste também a justiça e em que consiste o julgamento. E consiste exatamente no crer ou não crer no nome do Filho
de Deus, em nome de Jesus. Seguir ou não seguir o nome de Jesus, a sua palavra. E no final ele diz: o julgamento, porque o chefe deste mundo foi jogado nas profundezas do inferno. Compreenderão tudo isso. Então, queridos irmãos, nos preparando para Pentecostes, a igreja já foi toda ela lá em Pentecostes batizada, mas nós renovamos esse Pentecostes a cada ano, clamando nas santas missas, clamando. Muitos farão retiros, muitos farão ali dias e noites de retiro, clamando o Espírito Santo de novo, para que, de novo, de modo muito especial, sobretudo neste Pentecostes, o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja de modo especial, de maneira poderosa. Deus derrame abundantemente a sua presença. Portanto, vamos começar a clamar ao Espírito Santo. Vamos começar a desejar já Pentecostes para a nossa vida, porque também nos será dado de modo muito largo e preciso compreender em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento de Deus. Veja quão é importante o Espírito Santo para nós. Deus te abençoe. Deseje nessa terça-feira o Espírito Santo para você. Diga durante todo esse dia: vem Espírito Santo de Deus sobre mim, sobre a minha casa, sobre minha vida. Clame, transforme essa jaculatória ao Espírito Santo durante toda essa terça-feira em oração. Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu a homilia diária com o Padre José Ruan, Freis Adoradores e Comunidade Sã. Permaneça fiel a Cristo.